Eis que uma virgem concederá e dará à luz a um filho, que será chamado o Emanuel. Este será o título da mensagem de hoje. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica. Está localizado aí no livro de Isaías 7,14, que diz o seguinte: Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. No versículo do profeta Isaías, promete ao rei Acás de Judá que Deus destruirá os inimigos do rei, como sinal de que a profecia é verdadeira. Isaías profetiza que uma virgem concederá e dará à luz a um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O significado aí de Isaías 7,14 está profundamente ligado à promessa de Deus a enviar o Messias, trazendo liderança para o povo de Israel e para a casa de Davi. O profeta Isaías anuncia com uma palavra profética que o próprio Deus daria um sinal, ou seja, era uma mensagem de conforto, proteção, garantia do favor de Deus sobre o seu povo. Em tempos de crise e ameaça, essa promessa reafirma que Deus não abandonou seu povo. O Messias nasceria dessa linhagem e o povo poderia ter certeza de que não seria destruído. Isso demonstra que, mesmo em meio ao perigo, Deus sempre reserva um propósito maior para aqueles que estão inseridos nele. O segundo aspecto aí do sinal é de maneira extraordinária, pela qual o Messias viria ao mundo. Diferente de qualquer nascimento comum, ele nasceria de uma virgem, demonstrando a intervenção direta de Deus, revelando o poder e a pureza divina. A ausência de uma geração comum destaca a singularidade, a santidade dessa criança, que não seria manchada pelas imperfeições naturais da humanidade. Ele seria apto para reinar o trono de Davi, cumprindo as antigas profecias. O nome Emanuel simboliza a presença de Deus entre o povo. Ele não seria apenas um rei terreno, mas o próprio Deus habitando entre os homens. Essa promessa se cumpria em Jesus, chamando Salvador, pois sem ele, sem esse ser Deus conosco, ele não poderia ser o Salvador. Assim, o anúncio de Isaías trouxe conforto imediato para a casa de Davi, mas também trouxe para uma salvação futura definitiva. A mensagem de Isaías 7,14 se estende para além do contexto. Embora a profecia tenha sugerido aí muitas revelações, e tem surgido também há mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus. Ela mostra que Deus nunca abandona aqueles que escolhe para a salvação. Em meio à inveja, à oposição de outras nações, o plano divino de enviar o Messias permaneceu firme, afirmando que quando Deus tem um propósito, nenhuma força humana ou espiritual pode frustrá-lo. Você entendeu? Quando Deus tem um propósito, nenhuma força maligna tem o poder de frustrar os planos de Deus. O que o Senhor falou em Jó 42:2, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, se Deus tem um plano, esse plano não vai ser frustrado. Porque Deus ele tem um propósito para aquilo que ele irá fazer. Além disso, a maneira como Jesus foi criado revela a sua verdadeira humanidade. Embora tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele passou pelas fases normais do crescimento humano. Porque tem muita gente que pensa que Jesus, ele nasceu e viveu ali sem fazer nada, não aprendeu nada, não sabia de nada. Mas Jesus passou por todas as fases. Ele aprendeu a ser ali um ajudante de carpinteiro, porque José era carpinteiro, o seu pai adotivo, era carpinteiro. Então, Jesus passou por todas as fases. Isso significa que ele não deixou de ser Deus. E também isso significa que ele, como sendo homem, fez as coisas terrenas. Isso aí também para nós é um grande exemplo de que
nós podemos aprender coisas aqui terrenas, mas não nos desligando também do reino do céu. Podemos usar o que sabemos para o reino do céu, não deixando aí de viver a nossa vida na terra. Porque nós temos a vida terrena e temos o ângulo espiritual, que é a nossa vida com Deus, né? Vem do horizontal. Essa aqui é a vertical. Então, essa aqui, a vertical e a horizontal, elas são ligadas. Por quê? Porque nunca devemos deixar que, por exemplo, as coisas do mundo são passageiras, tudo bem. Mas o que importa para nós é o reino do céu. Mas não esquecendo que estamos na terra. Jesus esteve na terra, também passou pelas fases de um adolescente, né? De um jovem chegando aí à idade adulta. Então, ele não deixou de ser um ser humano, sentiu dor, como nós também. Mas nós não devemos esquecer que devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual, porque a vida espiritual, eu acredito no meu pensamento que é mais importante do que a vida secular, aqui a vertical. Eu acredito nisso, porque a espiritual ela é mais assim real, ela é eterna, porque a nossa carne, ela veio de lá porque foi o nosso Deus quem fez cada um de nós, né? Soprou nas narinas ali do primeiro homem, né? Então estamos aqui na terra por um tempo, mas não devemos esquecer da nossa parte espiritual, que é importante para nós. Para mim, eu acho que a parte espiritual é mais importante do que a terrena. Mas não esquecendo que estamos na terra, temos que viver ainda coisas da terra. Assim como qualquer criança, ele recebeu amamentação, alimentação, educação, cresceu em sabedoria e estatura, como nos lembra Lucas 2:40 ao 52, que diz assim: e o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria e de graça de Deus estava sobre ele. E aí diz assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça diante dos homens. Lucas 2:52. Demonstrando que Jesus não foi um ser celestial, mas alguém que se comprometeu plenamente com a humanidade. E agora, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A expressão, portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal, destaca a iniciativa divina em revelar algo extraordinário. Independentemente da fé ou da disposição do rei Acás, né, que foi um sinal que ele deu para Acás em Isaías, como Isaías profetizou, ele recusava-se pedir um sinal a Deus. Em soberania e graça, decidiu o Senhor dar um sinal claro e inegável. Primeiro, ele seria uma garantia presente de que Judá não seria destruído por seus inimigos. A vinda do Messias dependia da continuidade da linhagem de Davi. Porque Davi reinou primeiro em Judá, né? Davi foi rei em Judá. Por isso que já começou dali. Enquanto que a promessa do Messias estivesse em vigor, a segurança de Judá também estaria garantida. E também lembrando que a linhagem de Jesus começou ali também de Judá, né? A linhagem de Judá, leão da tribo de Judá, como é conhecido. Além disso, o sinal apontava para uma promessa futura de libertação. O Messias, sendo o próprio Senhor do céu, assume a forma humana, nascendo de uma virgem. Aqui, a intervenção direta de Deus se torna evidente, pois o nascimento virginal é algo que transcende as leis naturais. Esse Messias, como homem, morreria e seria sepultado no coração da terra, mas ressuscitaria e ascenderia ao céu. E essa frase, eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho. O segundo ponto dessa chave bíblica de Isaías 7,14 é um dos versículos mais significativos da profecia messiânica, pois a expressão eis que apresenta uma revelação surpreende cada vez mais nós e é digna de atenção. O uso do termo virgem no hebraico alman tem sido debatido, mas o contexto bíblico e histórico aponta para uma virgem no sentido pleno da palavra, uma jovem que nunca teve relações conjugais. A tradução da Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego, usa o termo grego parthenos, que significa explicitamente virgem.
reforçando a interpretação cristã de que essa profecia se refere ao nascimento virginal de Jesus, conforme apontado pelo evangelista Mateus. Olha o que diz Mateus 1, versículo 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que uma virgem concederá e dará luz a um filho, a qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O nascimento de uma criança, de uma jovem casada, não seria um evento milagroso ou digno de admiração. No entanto, o nascimento de uma criança por uma virgem é algo sobrenatural que excede as leis naturais. Esse sinal seria um marco inconfundível para a casa de Davi. E se chamará o seu nome Emanuel? O nome Emanuel significa Deus conosco, simbolizando a presença divina habitando entre os homens. Esse título vai além de um nome pessoal, pois aponta para a natureza divina de Jesus, revelando o propósito divino de habitar entre o seu povo. Em vez de permanecer distante e inacessível, Deus escolhe habitar entre os seres humanos, assumindo a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo, simbolizando também a presença direta de Deus entre os homens, cumprindo a promessa de que Deus não estaria ausente, mas presente com o seu povo. Além disso, Emanuel expressa a união das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, como Deus, Jesus infinito eterno, mas ao mesmo tempo como homem, ele compartilha da experiência humana, sendo plenamente homem e plenamente Deus. Esse nome também aponta para o ofício de Jesus como mediador, aquele que está sendo homem e Deus. Serve como ponte entre Deus e a humanidade, realizando a obra da salvação. A presença de Jesus na terra como Emanuel não apenas demonstra o desejo de Deus de estar perto do seu povo, mas também nos ensina que por meio de Cristo, Deus se torna acessível concomitantemente como mediador entre o céu e a terra. Muito antes do nascimento de Jesus, quando os anjos anunciaram aos pastores que estavam ali cuidando das suas ovelhas, cuidando dos seus animais ali do campo, os anjos do céu apareceram, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eles estavam anunciando a chegada daquele que no final das contas trará uma paz duradoura à terra. Mas eu quero lembrar a você, aí que está ouvindo a palavra do Senhor, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Não foi nessa data que Jesus nasceu. Essas datas aí foram datas pagãs, né? Que um certo homem estipulou essa data. Mas não significa que Jesus nasceu em dezembro, tá? Jesus, ele veio sim, nasceu de uma virgem, e cumpriu-se a profecia do profeta Isaías, dizendo que eis que uma virgem terá um filho e será chamado o Emanuel, que significa Deus conosco. Só para você entender que Jesus veio para salvar a humanidade, cumprindo a profecia que já havia sido falada lá atrás no Antigo Testamento, em Isaías 7:14. Então essa é a mensagem de hoje para nossos corações. Eis que uma virgem dará luz a um filho e será chamado o Emanuel, que significa Deus conosco. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e que o Deus conosco, o Emanuel, esteja do nosso lado até o final dos séculos.